Que na verdade a literatura é um dos pilares dos estudos de fãs, né, por onde começam esses estudos de fãs e fandoms, e tem alguns autores inclusive que vão retornar, né, historicamente, por exemplo, a questão do Lord Byron, né, que Lord Byron é um cara que teve é considerado, assim, um dos primeiros fandoms, dentro desse contexto da modernidade, né, não do jeito que é agora, enfim, obviamente, né, de internet, mas ele causava, né, esse efeito, inclusive tem dados sobre as vendas de livro dele que eram altíssimas num momento em que poucas pessoas liam. Podcast do Publish News desta semana. Conversamos sobre a dinâmica dos fandoms e comunidades em torno da literatura, com Adriana Amaral, que é professora do Departamento de Estudos Culturais e Mídia da Universidade Federal Fluminense, é pesquisadora do CNPq e coordenadora do CultPop, Laboratório de Pesquisas em Cultura Pop, Comunicação e Tecnologias, e do projeto de extensão NEPF², Núcleo de Estudos e Pesquisas de Fãs e Fanfic. Ela destaca a relação entre a experiência individual e coletiva da leitura, o papel das editoras e do mercado, a importância das fanfics e a representatividade nas narrativas. O podcast é um oferecimento da MVB América Latina, um livro e Câmara Brasileira do Livro. Esse é o episódio 394 do podcast do Publish News, do dia 28 de outubro de 2025, gravado no dia 23. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Beatriz Sardinha. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e TikTok. Todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Adriana Amaral. Queria agradecer a Adriana por passar essa tarde que eu descobri depois que é a folga dela e aí estamos pedindo licença para conversar, mas foi muito bem indicada. Para a gente falar de alguma coisa que eu acho que é tão importante para o mercado editorial, né? Que a gente sempre fala que a gente trabalha com nichos, né? Tipo, e eu acho que de certa forma a gente vai falar de comunidades, fandoms, e acho que nada melhor como alguém que estuda isso, né, na academia, possa ajudar a gente. Tudo bem, Adriana? Oi, tudo bem, pessoal? Obrigada pelo convite. É que eu saí de uma organização de congresso semana passada e eu tirei essa semana off, assim, mas tranquilo, porque é bate-papo, é um assunto que eu gosto, então não tem problema. Adriana, acho que começando pelo básico, né? E a gente ouve muito falar, por exemplo, que é fandom, né? Quer só explicar um pouquinho pra gente o que que é essa expressão? Bom, né, na verdade ela vem de uma expressão da língua inglesa, né, que é fã mais kingdom, que seria o reino dos fãs, domínio dos fãs. Mas hoje em dia ela já ganhou aí uma conotação das comunidades que se unem em torno de determinados produtos culturais, seja música, seja celebridades, seja franquias de cinema, de literárias, enfim, né, uma série de esportes também, né, embora se fale um pouco menos aqui no Brasil por essa perspectiva, mas o esporte também está dentro de fandom, é que aqui a gente usa um outro termo que é torcida, aqui na Argentina, na América Latina em geral, né, mas, também estaria dentro. Então, tudo que é capaz de agregar determinados grupos sociais em torno de algum produto, midiático, enfim. Eh, Oi, Adriana. Eu queria perguntar, um pouco da relação entre essas comunidades, então, portanto, esse lugar coletivo das pessoas, relacionar essa atividade coletiva com a atitude solitária, que é uma leitura. Aí eu queria saber como que você enxerga a integração dessas coisas, né, porque num show a gente tá num coletivo também, no cinema a gente também tá num coletivo, de certa forma, por mais que a gente esteja em silêncio. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa experiência individual que se torna uma experiência coletiva, de alguma forma. Ótima pergunta, mas ser fã é sempre individual e coletivo, é sempre uma mediação entre essas 2 identidades, porque mesmo, né, a música, eu vou ouvir aqui no meu fone, então sempre vai ter um momento de solo individual
E aí, a ideia do fandom é que é a ideia do coletivo, né. Então a ideia do compartilhamento, de trocas e inclusive de brigas, de tretas, de toxicidade, enfim, tem uma série de questões aí. Mas é interessante essa questão da literatura, porque na verdade a literatura é um dos pilares dos estudos de fãs, né, por onde começam esses estudos de fãs e fandoms, e tem alguns autores inclusive que vão retornar, né, historicamente, por exemplo, a questão do Lord Byron, né, que o Lord Byron é um cara que teve é considerado, assim, um dos primeiros fandoms, dentro desse contexto da modernidade, né, não do jeito que é agora, enfim, obviamente, né, de internet, mas ele causava, né, esse efeito, inclusive tem dados sobre as vendas de livro dele que eram altíssima num momento em que poucas pessoas liam, né, poesia ainda. Então ele tem alguns outro marco, por exemplo, é a questão de Sherlock Holmes, que acaba por causa da publicação em jornais, aí também ampliando a coisa a relação então de fandom com literatura, ela vem desde muito tempo, né. Principalmente, por exemplo, essas publicações, literatura pulp, publicações em jornais, né, dos romances, os folhetins, tudo isso vai criando então essas comunidades que naquele momento trocavam ideias por cartas ou quando se encontravam, sei lá, para tomar um chá, então, vai mudando o tipo de mídia, o tipo de relação, mas vai tendo essa articulação entre o individual, né, e o coletivo. Porque o individual é aquele momento que a pessoa, né, tem solitária, né, da leitura em que ela entra naquele universo, naquela narrativa, e ela vai imaginando, né, tem a ver com o imaginário que ela constitui em torno daquela história, mas, né, algumas pessoas não se contentam apenas com isso, elas querem também não é à toa que hoje em dia a gente tem tanto clube do livro, enfim, acho que está tendo uma retomada disso do aspecto coletivo. E antes disso a gente tinha as histórias que eram contadas oralmente, né, enfim. Então eu acho que a própria leitura, a literatura, a escrita, ela sempre teve uma relação, assim, desse individual, que é esse momento que eu tenho essa reflexão, com o coletivo, que é quando eu quero compartilhar isso e trocar ideias com as outras pessoas. Mas Adriana, assim, como que existe essa relação, de, por exemplo, eu tenho um autor que é favorito, que eu adoro Haruki Murakami, né, então eu leio todos os livros, etcétera. Eu não participo de nenhuma comunidade, mas eu tenho vontade, às vezes, ok. Mas, existe um estudo mostrando como que essa chama ou essa tem um clique que me faz gostar disso e além disso eu falo assim: "Eu quero contar para todo mundo, eu quero entrar em que as pessoas me entendam também", sabe. Isso é puramente individual? Existe algum marketing envolvido, alguma coisa assim? Olha, tem vários aspectos envolvidos nisso, né. Hoje em dia, a gente já não pode achar que não tem questões mercadológicas envolvidas nisso, mas quando ele começa, né, porque os estudos de fãs e fandoms eles começam quando eles começam a perceber, né, alguns autores, principalmente dos estudos culturais, né, porque antes disso, né, desculpa eu estar fazendo uma digressão meio professora, assim, antes disso a gente tem um momento que a gente chama de um momento mais psicologizante, onde as pessoas estavam pensando nessa figura do fã, enquanto, né, o cara que matou o John Lennon, esses casos extremos, né, de fãs, que também existem, mas na verdade eles são uma minoria perto do contexto maior, que aí a gente até chama desses casos mais extremos. Então aí, depois dessa fase que a psicologia estava tomada por algumas, análises, assim, muito nesse sentido, preocupantes, relacionando fãs a pessoas instáveis, pessoas que queriam perseguir, enfim, depois dessa fase a gente va esses estudos vão ser retomados pela questão dos estudos culturais, tanto pelo viés da literatura quanto o viés dos estudos de mídia. E aí, a gente vai ver uma diferença, porque vai se dar na relação que as pessoas têm com os textos, né, sejam o texto
literário, seja o texto cinematográfico, então todos os tipos de textos, né, num sentido mais amplo. Então essa relação com o texto vai fazer com que as pessoas abram, né, essas camadas interpretativas, e aí elas vão querer até expandir, né, o que gera toda essa relação com a questão das fanfics, por exemplo. Em relação aos autores, né, elas querem essa complementação, essa interação, mas aí, assim, é uma questão realmente que ela é de cunho individual. Nem todo mundo vai ter esse investimento de tempo, de dinheiro, né, porque há um investimento emocional, afetivo, financeiro, de tempo para lidar com essas questões. "Ah, eu tenho que entrar na comunidade, eu tenho que participar da comunidade, então eu tenho que" há um investimento aí que é temporal, enfim. Tem gente, por exemplo, que o colecionismo entra aí, tem gente, por exemplo, a gente tem dados aqui de algumas pesquisas que colecionam capas de livros diferentes, o mesmo livro, capa dura, hã, ou vai a convenções, vai para Bienal, vai, fica em fila, então tem todo uma ritualidade também, rituais que as pessoas fazem em torno dessa prática da leitura que aí extrapola isso, assim. Claro que geralmente as pessoas tendem a relacionar a questão de fãs com pessoas mais jovens. O porquê disso é porque são pessoas que têm mais tempo, obviamente, para investir nessa para ter esse investimento realmente na comunidade, na troca, seja na escrita, então eu preciso desse tempo, né. E aí, ó, logicamente, geralmente os adolescentes, pré-adolescentes, eles têm mais tempo a se dedicar a esse tipo de prática, né, pensando aí num recorte bem classe média, etcétera, que é diferente de uma pessoa como eu, por exemplo, como você, que tem trabalho, casa, enfim. E aí, às vezes, por isso que essas atividades diminuem à medida que a pessoa vai envelhecendo. Por outro lado, o que que a gente tem visto hoje é que não, que tem pessoas que mantêm esses hobbies também. Aí a gente vai ter o pessoal dos doramas, as fãs de dorama, ou mesmo fãs de literatura, né. A Giovana Carlos, que foi minha orientanda de doutorado e que fez uma extensa tese sobre as fãs de romance no Brasil, o público dela vinha dos 19 até os 50, 60, então é um público bem amplo, né, e é um nicho muitas vezes esse específico, né, do romance é bem ignorado pela mídia, até às vezes por grandes editoras, mas elas têm assim, né, uma aí até pelos dados lá, né, da questão da leitura no Brasil, a gente sabe que as mulheres no Brasil têm uma questão de gênero, leem mais, e leem vários gêneros, e essa questão do romance acaba entrando também nesse aspecto. E já voltamos para nossa conversa. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, onde a inovação e a tecnologia impulsionam o mercado do livro. Com a PubNet você ganha eficiência, agilidade e segurança em cada pedido. E quando o assunto é metadados, metadados é com a MetaBooks. Porque, no fim das contas, o propósito da MVB é um só: levar os livros até os leitores. Sem dúvida, o romance e aí os desdobramentos, dark romance, fantasia, etc, tem cada vez mais chamado a atenção exatamente por isso, né. Mas uma coisa que me chama a atenção é que acho que as 2 coisas, o mercadológica, quer dizer, você tem mais coisas que alimentem aquela sua vontade de ter mais sobre aquele assunto, né, e também o fato de ele participar da comunidade, e a comunidade gerar mais conversa e também mais "subsídio", entre aspas, então alimenta parece que, assim, isso vai se aumentando e crescendo, né. É Faz sentido? uma retroalimentação dessas 2 coisas, então tem mais também hoje a gente tem a questão da produção de conteúdo sobre, né, desde booktokers, né, antes os booktubers, enfim, todo esse conteúdo faz com que tenha essas comunidades acabem retroalimentando isso, e aí
E aí por isso também que, por exemplo, essa questão das sagas, os livros que são mais, né, voltados para esse público acabam tendo um fandom maior por conta disso, porque daí vai retroalimentando, vai criando prequel, vai criando fanfic, vai criando universos e multiversos onde é interminável, e aí a conversação entre as pessoas e a produção de conteúdo entre as pessoas também aumenta, porque tem uma diferença para a pessoa que gosta de alguma coisa, por exemplo, eu adoro Stephen King, mas eu não participo de nenhuma comunidade também, ou outros autores que eu gosto, né, justamente porque eu não tenho tempo, e aí a pessoa vai ter essa demanda, né, de procurar ou de ir atrás, enfim, vai começar a criar teorias em torno de livros, enfim, tem todo um acervo, uma miríade de práticas aí que o pessoal tem, que vão desde a fanfic até fanart, enfim. Essa relação também que eu tenho visto muito hoje, é muito a relação com os autores, por exemplo, as autoras de romance, de romantasia, elas estão muito presentes nas redes, então isso faz com que tenha essa articulação. Ao mesmo tempo, por exemplo, a partir desses dados da tese da Giovana, por exemplo, ela observou que as próprias editoras, né, desses nichos, elas já entenderam o papel das fãs. E elas também, de certa forma, essas fãs, elas exercem uma função de marketing, indiretamente, né? É um tipo de trabalho não remunerado, que a gente chama de fan labor, né? Trabalho de fã, né? Elas produzem desde marcador de páginas, às vezes elas produzem eventos delas para discutir os livros, para trazer os livros. Então tem todo um ecossistema do mercado da literatura, que também acontece em outros fandoms, mas cada um com suas especificidades, na música, no cinema, enfim, no videogame, enfim, todos esses produtos também acontecem, mas cada um com as suas especificidades. E no caso, né, eu tô falando as fãs como mulheres, porque a maioria por exemplo, das últimas pesquisas que a gente tem, 97% são mulheres ou pessoas de minorias LGBTQIA+. Então também tem esse ponto aí, né, de gênero para a gente pensar. Eu queria perguntar indo um pouco justamente por esse lugar, assim, queria perguntar falando um pouco especificamente das fanfics, né, dentro dessas fandoms. Eh, Como que é o lugar da literatura dentro dessa posição, essa possibilidade de criar mundos em que pessoas podem ser representadas, assim, né, então pessoas que são parte desses fandoms, que não se encaixam exatamente naquele produto cultural que elas gostam, aí a partir dessa fanfic, elas passam a fazer parte, assim, eu queria que se você pudesse falar um pouco mais dessa relação de criação, ampliação de mundos, assim, né. Acredito, assim, que a fanfic, hoje em dia, ela tem uma importância muito grande, né, porque ela, por um lado, ela traz as pessoas, eu sei que muitas pessoas reclamam: "Ah, porque os textos são clichê, porque muitos dos textos são ruins", e tem texto ruim de tudo que é lado, gente, não é só fanfic. Mas eu acho que ela é um exercício especulativo, criativo, de escrita criativa muito bom, principalmente pensando que as pessoas que começam a escrever fanfics, em geral, começam muito jovens, então é uma forma delas terem esse contato, né, muitas delas inclusive, né, vão se profissionalizar, isso é uma coisa que tem acontecido em todos os nichos de fandoms, é a profissionalização, desde o pessoal que começou a fazer legenda, virou tradutor, então assim, tem uma série de gente que vai depois assessorar artistas, aí vai fazer faculdade disso, ou de produção, de marketing, de comunicação, letras, muita gente acaba procurando uma profissionalização, eu acho isso bem interessante num momento que tão poucas pessoas leem, né, no nosso país. E a fanfic ela funciona para várias coisas, tanto numa questão de letramento, por exemplo, de língua estrangeira, principalmente o inglês, né. Eu tenho alunas ali no nosso núcleo de pesquisa, que elas ministram oficinas para professores, educativas de como usar a fanfic no contexto de sala de aula para produção de textos em inglês.
que talvez fosse mais difícil com algum outro tipo de texto. E faz essa um pouco essa mediação com a literatura, né, e possibilita também que as pessoas criem outras começa meio copiando narrativas e depois quem quiser se aprofundar vai indo até chegar em um momento até mais autoral depois, né, enfim, quando essa fase às vezes passa ou enfim, então acho que e outras coisas, né, também outras práticas como as fanarts, mas a fanfic eu acho que ela é muito central, tá, porque ela tem muito esse papel aí, também tem esse papel imaginativo e de representação, né. Hoje até as coisas já evoluíram, avançaram, mas até um tempo atrás, uns anos atrás, não tinha tanta representatividade de tipos de personagens racializados, de gênero, etcétera, de regiões. Então hoje eu vejo que está tendo essa um pouco dessa expansão, né, que é uma forma das pessoas se auto-incluírem nessas narrativas onde elas não se enxergavam. E acho que é uma questão, pelo menos pra mim, que acho que é central daqui também, minha grande curiosidade pra falar com você também, Adriana, é de como as editoras, elas conversam com essas comunidades, né, que eu acho que assim, a gente sempre fala, acho que dentro do mercado editorial, que a gente precisa falar com as comunidades, porque os livros, de certa forma, você fala com, seja elas tipo uma comunidade acadêmica, sabe, que está ali na universidade, etc., ou do fanfic, ou do romance, ou da ficção científica, fantasia. Como você acha que as editoras podem a falar com essas comunidades, às vezes criar, sustentar ou enfim? Eu acho que é muito importante, primeiro, detectar quem são os hubs dessas comunidades, né. E aí o que, né, a tese da Giovana nos mostrou, por exemplo, é que tem já alguns nichos que estão conseguindo fazer isso via grupos de Telegram, enfim, qualquer uma dessas ferramentas. Mas eu acho que é importante, assim, primeiro momento, ouvir a comunidade, e aí articular a partir das pessoas, né, porque também eu acho que pode ter essa relação, né, porque eu entendo, por exemplo, eu não vim da letras, eu sou da comunicação, então é um pouco diferente, mas eu sei que, né, tem alguns problemas nessa relação entre o pessoal da crítica literária com o pessoal do mercado, às vezes há um descompasso inclusive, né, da academia. Tanto que os estudos de fãs, né, embora eles tenham um bom pé na literatura, na questão das narrativas, eles são majoritariamente estudados na comunicação, porque tem muita gente que ainda tem pé atrás, ainda tem um certo conservadorismo, né, por conta da questão do cânone e de outros pontos, né, que são centrais aí na letras e que meio que impedem. Embora, assim, nos últimos anos a gente já veja que tem muita gente trabalhando também, né, na questão literária. Mas eu assim, voltando à questão, né, das editoras, eu acho que é central essa troca, né, acho que algumas editoras mais de eu acho que é mais fácil para as editoras mais de nicho, tipo ficção científica, fantasia, porque elas meio que já têm um público, né. E acho que, por exemplo, para literatura mais não sei que termo usar, mas mainstream, enfim, mais isso, Murakami, autores mais, né, insensatos, acho que talvez tem uma certa dificuldade, porque a maioria das pessoas que também gosta desse tipo de literatura, talvez não tenha esse tempo para despender em comunidades, em produção de conteúdo, no máximo ela vai ler sobre, vai seguir ali, sei lá, o Instagram da editora, mas eu acho que talvez, se pensar algumas táticas, claro, fazendo um estudo aí desses públicos-alvos, quem são as pessoas que gostam desse tipo de literatura. Por exemplo, um dado que apareceu na tese da Giovana que eu achei interessantíssimo, ela entrevistou agora, eu não vou me lembrar qual editora, mas umas 2 ou 3 editoras disseram para ela que, em relação aos romances eróticos, por exemplo, tinha um número maior de vendas, no Kindle. Aí a gente ficou pensando assim, por quê, né? Ah, porque a pessoa lê sozinha, não fica as mulheres ficam com vergonha de ler no metrô, enfim, em lugares abertos, e porque tem a capa, muitas querem esconder do marido a capa, então no Kindle é mais fácil. Então assim,
entender um pouco esses mecanismos, né, isso só vai ser possível através de pesquisa, conversando com esses leitores, com essas leitoras, entendendo esses outros espaços da leitura, essas outras práticas disso mesmo. Já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. Acho que a minha próxima pergunta é assim, em tom de curiosidade também, né, eu queria que você falasse um pouco de alguns fandoms que são exemplos na sua pesquisa, assim, no seu trabalho. Tipo, fandoms literários que são exemplos interessantes, assim, para o pessoal entender como é que funciona a dinâmica, assim, curiosidades específicas de alguns que você acha legal mencionar. Tá, eu acho, assim, que esses fandoms o fandom de romance, ele é muito, muito interessante. Eu acho que ele é um dos casos mais interessantes, né, por isso que acho que esse trabalho da Giovanna é tão legal. Hã, por quê? Porque, novamente, quando a gente chegou a campo, né, para fazer porque ela fez muita pesquisa, inclusive ela foi para os Estados Unidos pra, né, no doutorado de sanduíche, aí foi lá, foi nas convenções norte-americanas, porque o mercado norte-americano é muito organizado nesse sentido, que é um pouco diferente do Brasil. Aqui é tudo meio feito no que a gente chama de trabalho aspiracional, né, que é o trabalho de amor que se chama, entre aspas, né. Então é muito diferente lá. Mas eu acho que é um dos fandoms mais organizados aqui pelo que a gente tem observado, né. Por quê? Porque são maioria mulheres. Quando a gente chegou, a primeira vez que eu fui fazer campo com ela, foi interessantíssimo, porque a gente esperava, assim, um pessoal bem mais jovem, a gente esperava um estereótipo, né, nem nós na pesquisa a gente às vezes cria também nossos estereótipos, a gente esperava um tipo de, pessoas, né, mulheres solteiras, não tinha nada disso, tinha uma variedade de pessoas incríveis, muitas pessoas LGBT, então acho que isso foi uma primeira desconstrução, assim, na nossa ideia quando a gente começou a trabalhar com isso. E uma outra questão é a questão da materialidade, das pessoas comprarem essas diversas capas, quererem, né, toda essa prática do unboxing que a gente vê, tem tudo isso. Uma outra especificidade desse fandom, especificamente do romance, tem a ver com a escolha da capa, que é central. Tem grupos no Telegram, no WhatsApp com as editoras, porque o que que acontece? Muitas dessas fãs, elas têm um diálogo direto, por causa das redes sociais, com as próprias autoras, né. E aí tem uma questão que daí é um pouco problemática, mas que a gente pode pensar, né, que a maioria dessa produção é de tradução de autoras anglo-saxãs, né. Embora hoje em dia até esteja crescendo algumas outras, enfim, outros países, né, tentando decolonizar um pouco isso, mas em sua maioria ainda se sustenta a língua inglesa, norte-americana, estadunidense, inglesa mesmo, britânica. Mas o que que acontece? Essas fãs, elas têm uma articulação já com algumas autoras, então elas têm um capital social dentro desse fandom, e elas meio que mediam: "Olha, a gente quer que traduza fulana de tal, a gente quer que a capa seja assim, com tal modelo, com tal pessoa, desse jeito". Então elas têm um certo, como elas não recebem dinheiro, né, nesse trabalho, nessa troca, elas têm que para elas é um tipo de relação de poder, que é fazer essas escolhas conforme o que elas querem, né. E os próprios autores, tem uma autora, eu sempre esqueço o nome dela, que ela estava até um tempo atrás no Twitter, e ela viu que no Brasil ela tinha um grande fandom, acho que é a Julia Quinn,
se não me engano. E aí ela começou a twittar em português, ela falava sobre novela, comentava novela, enfim, então assim, articulando também isso, e agora tá tendo muito isso em relação às autoras coreanas, esses livros de conforto também, ainda não fiz um estudo aprofundado sobre isso, mas tenho observado, assim, só de olhômetro, que isso também tá rolando nesse outro nicho, né. Então é bem interessante. E aí tem as questões mais de também, né, de fantasia, de ficção científica. Ficção científica ainda durante um bom tempo teve muita questão, né, dos autores mais clássicos e de ser um fandom mais duro, o pessoal mais de hard sci-fi, com o pessoal mais de uma literatura mais, sei lá, Ursula Le Guin, etcétera. Então acho que também tem grupos de subgrupos dentro desses fandoms e a gente é difícil a gente generalizar, né, por isso é que tem que ter um pouco essa mediação, né, que eu diria, né, das editoras de detectar quem são essas pessoas que têm esse capital social, que circulam mais nesses grupos, e essas pessoas meio que vão fazendo um pouco dessa costura, assim. Eu acho que o papel desses influenciadores acaba, de certa forma, indo por esse lado. Já que a gente não tem mais um filtro, porque para esses nichos, por exemplo, a crítica literária acadêmica simplesmente não funciona, não é esse o ponto, né, porque tá muito mais ligado à cultura pop, ao entretenimento. E essa mediação varia de comunidade, varia também a rede social utilizada, né. Não é que todo mundo usa Uhum. Instagram, alguns usam mais Telegram, tem uma relação inclusive da mídia, né, que é, tipo, utilizada, né. Sim, sim, por isso, assim, cada caso é um caso totalmente diferente, e aí tem que realmente ir atrás. E tem, por exemplo, né, claro, antes da pandemia tinha vários encontros, agora vai tem de novo. Eu, por exemplo, a minha autora é Jane Austen, né, então eu sigo vários conteúdos sobre isso, e já fiz tem essa coisa do turismo de fãs que está em crescimento, né. Eu Todos os meus turismos é de fã de literatura, assim, eu já fiz, já fui a Bath, já fui no Peak District, onde filmaram Pride and Prejudice. A minha última ida foi agora no ano passado, que eu fui lá em Chatsworth, onde é supostamente a casa do Mister Darcy. Então isso também é uma coisa que mobiliza, é um outro eixo também que eu acho super interessante, e eu fico triste de no Brasil a gente não ter um pouco, assim, a gente não criar essa condição, tipo, eu moro aqui em Niterói, mas no Rio de Janeiro tem onde o Machado de Assis, ali no Cosme Velho, foi derrubada a casa dele, mas pelo menos fizeram, tem um café, estão tentando fazer um memorial, mas poderia ter uma rota Machado de Assis, de lugares que se passam, e fica muito tudo em iniciativas individuais e a gente não tem políticas públicas voltadas a isso, né, que estabeleçam esse tipo de turismo, né, esse tipo de relação até com as cidades onde se passam, os locais onde se passam os livros, as histórias. Então, eu acho assim, a gente tem muita coisa para explorar aqui no Brasil também em torno disso, né. E então, assim, são vários eixos, assim, eu sei que, por exemplo, na Inglaterra eles até fizeram já um mapeamento sobre essa questão dos autores, aí tem esses circuitos, tem uma secretaria lá de cultura, enfim, que tenta fazer essas articulações. Eu acho que a gente precisa de mais dessas atividades, assim, o turismo de infância é super grande, então tem coisa para fazer aqui no nosso país também que a gente poderia aproveitar, né, com vários autores maravilhosos e autoras que a gente tem aqui. Então você falou, por exemplo, um aspecto que eu achei interessante. Então a gente falou, por exemplo, de escrever ou ler um universo expandido, que é a fanfic. Isso da presença física, que é o turismo, né, tipo, claro, comunidades online, etcétera, encontros também presenciais, às vezes, tipo, coisas mais organizadas mesmo, né, tipo festas literárias ou coisas assim. Tem mais alguma coisa que você acha que ainda dentro dessas comunidades, desses fandoms? Deixa eu ver aqui que eu até tinha anotado aqui algumas coisas.
Acho que tem muito essa questão, né, de tô pensando, né, a gente falou a questão do colecionismo, né, em torno dos livros, outros produtos, talvez, sei lá, camiseta, xícara, enfim, eu sei que tem coisas também que tem a questão da sustentabilidade, enfim, eu sempre tento fazer essa distinção, mas eu acho que é importante, assim, porque esses são movimentos normais, né, nesses encontros de fãs, enfim, hã, outros livros sobre, enfim, toda como eu falei, tipo um ecossistema físico e virtual, né, porque a gente também não pode perder a mão e achar que tudo tem que estar só no digital, as pessoas Uhum. gostam desses encontros também presenciais, esses roteiros, né, eu sei, por exemplo, que em Porto Alegre tem um pessoal que faz o roteiro, que é a minha cidade, faz o roteiro de assombração, de casas da cidade, literatura, que em São Paulo também, enfim, mas tornar isso mais parte, né, ter uma relação disso com as próprias editoras, porque o que eu vejo até o momento em geral, tá, com raras exceções, são atividades que as pessoas fazem. Um grupo de pessoas vai lá e faz, porque curte, porque também é fã, porque acha legal, mas não é uma articulação entre a editora, entre as partes, entre até como eu falei, né, políticas públicas voltadas a isso. Só antes da Bia fazer a pergunta também, porque eu acho que tem uma questão de organização que a gente vê, acho que primeiro, um exemplo é o mangá, anime, game, etc. Pokémon é uma coisa que eu acho que é impressionante. Meu filho tem 9 anos e são acho que 3 gerações que passaram por isso. Talvez a Bia tenha passado, talvez você, né? Tipo, que tem o card, tem o game no celular, tem o game no Nintendo, tem mangá, anime, tem pelúcia, sabe? É impressionante. E outra coisa também que eu vi, eu falar de Harry Potter, tipo, que eu gosto tirando a autora, né, que eu descobri de forma Sim. tardia, esqueçamos ela, né. Hã, Mas aconteceu, por exemplo, um evento agora, num domingo, que eu até acabei não conseguindo ir para o trabalho, mas minha esposa foi. Em casa a gente é super fã dos audiolivros do Harry Potter, né. E tipo, teve uma apresentação na Sala São Paulo, que é uma sala mais assim, mas por causa do mês das crianças, teve uma apresentação tocando as músicas, né, com a orquestra, que eu achei super legal. O Ícaro Silva, que é o narrador dos audiolivros, fazendo participações. E eu falei assim, e tipo, aí claro que teve gente que foi de cosplay, que acho que é um outro aspecto também, né, sim, você se, sim. eh, Também faz esquecia tanta coisa. né, então, mas tem isso também, né, tipo, então você acaba tendo um ecossistema muito próprio, né, acho que de muitos aspectos da vida, né. E aí, tipo, uma coisa que, sei lá, Maurício de Souza faz muito bem, que é desde a fralda, passa pela maçã, etcétera. Também tem isso também, né. Tem, e por exemplo, eu tenho ido muito às feiras medievais, né, e tem muito isso, assim, tem o pessoal da literatura, aí tem o pessoal que vende as roupas, né, os cosplay alguns cosplays, tem o pessoal que luta, esgrima histórica, e aí tem toda uma literatura sobre isso, enfim, fora a ficção, né, tem as de não ficção, tem as de ficção, né, os romances históricos ou enfim, esses universos como Game of Thrones, ou de aquele outro do Rei Arthur, enfim, vários, né, que tem. Então eu acho, assim, que esses nichos eles conseguem fazer uma espécie de que eu tô chamando, né, já há algum tempo de empreendedorismo subcultural, que é, enfim, são as próprias pessoas que produzem os materiais, aí ao mesmo tempo também tem essas coisas, por exemplo, vai tocar a orquestra, né, de São Paulo, a OSESP vai tocar Star Wars, vai tocar trilhas de videogame, o pessoal também vai, né, a JediCon, por exemplo, que é o encontro de fãs, né, que é bem tradicional, que é enorme aí em São Paulo, então assim, eu acho que tem um potencial, mas que às vezes, né, fica meio perdido, assim, por essas iniciativas meio que individuais de determinados grupos. A gente vai fazer é um tipo de empreendedorismo que não é aquela coisa que eu tô, né, de coach, né, não, é um empreendedorismo na acepção da palavra mesmo, a pessoa vai ali: "Ah, eu quero um chaveiro e não tenho, é muito caro", e também a gente tem que
levar em consideração, né, a questão econômica de classe social do nosso país também, né. Então tem as pessoas que vão ter acesso a ir viajar para fora e vão comprar, e as pessoas que vão ter menos acesso e que muitas delas, às vezes, começam a produzir seus próprios produtos. Aí, claro, a gente entra em N questões de direito autoral, enfim, que não é, né, o ponto aqui, mas eu acho que é interessante, é um ecossistema mesmo. E já voltamos para a nossa conversa. E também com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. E meu questionamento vai justamente em torno, assim, desses grupos, ações individuais, mas que tenham um impacto no real, de certa forma. Então, eu lembrei bastante da questão do grupo dos ARMYs na pandemia, fazendo campanha em prol da vacina, em rede social. E eu também queria perguntar, vocês mencionaram Harry Potter, o quanto teve eu queria saber também como que você enxerga quando os fandoms encontram um problema real, então, por exemplo, essa questão da pandemia da Covid, como os ARMYs lidaram com as vacinas e, por exemplo, na questão do Harry Potter, com as questões transfóbicas da autora, que tem uma clara não é um consenso entre as pessoas que são fãs de Harry Potter entre continuar consumindo produtos de Harry Potter e boicotar produtos oficiais, assim. Então eu queria saber como que você vê esses embates dentro desse próprio ecossistema, assim, deles, como Isso, a gente chama, eu tenho uma colega aqui da UF, Simone Sá, que ela fala que a gente a nossa especialidade é estudar tretas, porque é isso, assim, em 2012, né, eu comecei a estudar a questão do ativismo de fãs, que é quando entrava essa articulação. Uma das grandes exemplos era o Harry Potter Alliance, né, que é um grupo, enfim, tem um outro que é do Avatar na Nova Zelândia, que eles conseguiram fazer protestos ecológicos nessa linha dos ARMYs também. Então acaba também tendo esses aspectos. Hoje eu não consigo mais a gente, né, que tem pesquisado isso há um bom tempo, a gente não consegue mais separar questões políticos no sentido mais amplo, né, não a política dura lá, enfim, embora isso até às vezes passe, mas, identidades políticas da questão dos fandoms, e realmente não existe um consenso, né. Mas aí a gente vai ter processos, por exemplo, processos de cancelamento, e que todos vão às vezes vão impactar ou não, e tem essa discussão: "Ah, eu vou consumir no sigilo, ou eu vou consumir só o que não é oficial para não dar dinheiro". O caso do Neil Gaiman agora é um caso que tá, né, acho que depois da J.K. Rowling é o outro caso, e também tem muitas coisas que são da ordem individual, né, porque é difícil, como é que eu vou dizer assim, a nossa visão enquanto pesquisadores também não é dizer assim: "Ah, a pessoa precisa fazer desse jeito". Não, né, não vou prescrever o que ela deve fazer, porque o problema é muito mais estrutural, né, do que um indivíduo ir lá e comprar um copinho do Harry Potter. É claro que a gente sabe dos desdobramentos disso, mas nem todo mundo também tem acesso a essas informações. E também tem um aspecto, por exemplo, às vezes é um fandom muito de crianças na faixa dos 9, 10 anos que nem tem ainda o discernimento. Outra coisa é o pessoal que cresceu com Harry Potter, e aí hoje já tá na faixa, já é millennial, já tá na faixa dos 30 e poucos, aí que já tem um outro tipo de questões mais progressistas, que entende, enfim, então, são muitas variáveis e muitas possibilidades, e realmente não há um consenso. Tem desde o pessoal que diz: "Não, não vou mais consumir", né. Por exemplo, na ficção científica tem um caso do Orson Scott Card, né, que ele realmente, ele antes ainda da J.K. Rowling, ele já estava dando dinheiro para o pessoal de extrema direita,
Então, assim, muitas pessoas disseram: "Eu não vou mais comprar", porque é um caso diferente, né. Aqui em casa a gente estava até falando assim: "Ah, o Neil Gaiman está em julgamento", né. Mas, assim, eu vou continuar amando o Sandman, porque para mim o Sandman foi uma coisa importante na minha vida. Eu não vou fazer com que então, assim, tem essas separações, enfim. E também, por exemplo, nesse caso do Sandman, tem as pessoas que estão envolvidas que não tem nada a ver com o pato, sei lá, os atores que estão na série, que a série foi cancelada, produtores, desde, sei lá, do iluminador, então também às vezes tem essa questão, né, também do cancelamento, mas também tem outros fatores, que são trabalhadores que estavam ali envolvidos e que eles não fizeram nada. Então, assim, é muito complexo, né, essa questão do consumo cultural. E aí tem de novo, assim como na questão de ser fã, tem uma dimensão que é individual e uma dimensão que é coletiva. Não, Não sei eu se acho respondi. não, com certeza, porque eu acho que é uma questão até difícil, né, de ser respondida, porque, por exemplo, eu tenho bandas que eu gosto desde jovem, tipo U2, que, assim, que são coisas muito antigas que hoje mudaram, assim, sabe, tipo, mas ao mesmo tempo, tem figuras que eu nem vou mencionar, mas, assim, que você tinha uma visão, você era quase apaixonado, que eu acho que tem algo muito próximo a isso. Imagina, sei lá, eu mas assim, tentando colocar naquilo que você falou assim, imagine se você descobrisse que a Jane Austen fez uma coisa horrível na época dela, assim, sabe? Você deixaria de gostar das obras dela, né? Tipo, já gostei muito de Woody Allen, sabe? Dos filmes e tal. É, é essa relação que ao mesmo tempo, em algum momento, era extremamente apaixonada, era extremamente próxima, quase obsessiva, sabe? Que eu tenho em alguns casos, e você fala assim, de repente, assim, ó, você não pode mais ler isso, sabe. E aí entra aquela história da separação entre a obra e o autor, né, que aí É, eu não gosto dessa posição, assim: "Ai, não pode ler", quem disse que eu não posso ler, né. Mas eu acho claro, uma coisa é tu fazer a crítica, por exemplo, eu tenho total noção que a Jane Austen tem uma perspectiva branca, anglocêntrica, eu gosto da literatura, entendeu. Mas é difícil fazer essa chave, né, claro, no caso dela, enfim, tá morta há muito tempo, é mais fácil, eu acho. Agora, por exemplo, o Morrissey, né, só para citar um caso, ou esse caso do Neil Gaiman para mim foi muito, assim, para a maioria das pessoas foi muito chocante, porque o Neil Gaiman sempre teve um tipo de discurso, né, um pouco diferente, eu acho, da J.K. Rowling, talvez tenha sido mais chocante, porque ela nunca se talvez ela se vendeu como feminista, mas enfim, ela foi pro feminismo radical, enfim. Mas é complexo, mas eu acho, assim, que as obras precisam continuar a ser debatidas, independente das pessoas, mas tendo acho que aí vem a importância de uma mediação, né, no consumo, que pode ser desde o professor, pode ser as próprias comunidades, então acho que é bem complexo mesmo. Eu, por exemplo, adoro vários filmes do Polanski e é horrível, enfim, então a gente não os filmes, mas ele, o que ele fez, então assim, é muito difícil realmente, mas também se a gente eu não gosto também dessa coisa de caça às bruxas, porque senão daqui a pouco não vai sobrar ninguém, porque nós mesmos temos nossas contradições. Se eu for lançar um livro amanhã, vão dizer: "Nossa, mas a Adriana fazia tal coisa lá em 1900 e bolinha". Claro, tem limites do que é crime, do que é discurso de ódio, mas eu acho que às vezes também há um certo exagero, porque aí eu vou dizer, porque fã e fandom funcionam na base da emoção. Tá, então tudo é muito exacerbado, é a paixão, é o amor, é o ódio, é a inveja, são vários espectros emocionais, competição, né, e competição entre os próprios fãs, então tudo funciona um pouco nessa chave. E aí o que é mais engraçado é que nos últimos anos o pessoal da ciência política vem observando coisas que a gente, que analisava fãs já há um bom tempo, já enxergou. Para mim, eu vejo polarização mais ou menos desde 2010, 2011, quando eu comecei a pesquisar ativismo de fãs. Eu já vi as coisas que a gente foi ver depois nos dados que a gente coletou, enfim. Hã, mas porque as pessoas sempre tiveram assim: "Ah, a política como um bastião racional, intelectual, o voto, a democracia", e agora a gente está vendo isso ruindo, assim, de certa forma, né.
E aí alguns autores, inclusive que são chineses e tal, estão falando: "Olha, tá a sociedade como um todo está passando por um processo que eles estão chamando de fandomização". Que é isso, que é essas polarizações, enfim, essa separação e esse: "Ah, eu odeio fulano, aí tenho que amar ciclano". E aí mas aí a gente também vai ver coisas tem os vários espectros, né, como vocês citaram aqui das fãs do BTS, os ARMYs, que fizeram várias campanhas. Teve toda a questão, quem diria que por causa da menina que faleceu no show da Taylor Swift, a gente ia ter uma mudança na questão da legislação de shows para ter água nos lugares, Logo depois que aconteceu isso aí, eu fui no Primavera Sound ver o The Cure, e tinha água por tudo, água, água, nunca tinha visto, antes era tudo cobrado. Então tem alguns impactos, né, também que vão vir a partir dessas demandas, né, dos fãs. No final acho que a nossa relação fica muito mais próxima a tudo que a gente tem, né, porque mediado como a gente é bombardeado com rede social, por exemplo, vídeo, a aproximação com os influenciadores ou com autores, etcétera, gera acho que isso, né. E os políticos não deixa de ser, acho que a relação com os esportes, né, tipo, eu gosto de futebol, mas tem isso também, né, tipo, o Neymar é um dos maiores influenciadores do país em termos de seguidores, e por aí vai, né, tipo, acho que tudo nossa, é muito interessante isso da fundomização, acho que, eh, felizmente ou não, mas eu acho que acaba fazendo sentido, né. Enfim, Adriana, muito, muito legal a nossa conversa, acho que aí vale eu queria fazer um desafio pra gente, a gente sempre faz uma indicação, mas agora eu queria ver que a Bia não falou muito, mas acho que de algum ela é fã de alguma coisa, acho que todo mundo é, né, então, de indicar alguma coisa que esteja perto, assim. É assim, eu vou indicar para você, se você não conhece, para mim, Haruki Murakami, porque é um cara, a primeira, acho que foi acho que na virada do milênio, e tipo, no início dos anos 2000 que eu li a primeira vez, 2000 e pouco, e foi a primeira vez que acho a questão mais. Eu me identifiquei naquela época, não existia essa conversa, mas eu falei assim, nossa, é uma pessoa que pensa como eu, de certa forma, e age como, que é mais introspectivo, sabe? A relação com sentimentos não era aquela coisa que eu não via na novela, sabe? Aquela coisa mais expansiva, sabe? Às vezes um pouco obsessiva, e que eu me via muito, e aí eu descobri que era muito a ver com o fato de ser descendente de japonês, né? De como foi criado, etc. E de ser asiático, né? Que inclusive foi no mesma parte do processo. Então, e se você quiser, tipo, os livros são muito grandes, e às vezes ele tem lançado trilogias, livros imensos, tanto que eu fico bravo porque cada vez demora mais para chegar os livros aqui, né, que demora mais para traduzir. Demora, Eu falo com meus amigos da companhia, eu falo assim, pô, e aí, quando andar o Faguara, cadê o livro? Ah, então, mas né, 600, 700 páginas não dá. Mas acho que Norwegian Wood é um livro é um único, one shot. Então, que eu acho que que tem todo o universo dele, que é um pouco de fantasia, um pouco de inadequação em relação ao mundo e aos relacionamentos. Eu acho que vale começar. E você, Adriana, você quer falar Eu que você até falou bastante? esqueci, uma coisa que eu esqueci de comentar foi que, por exemplo, quando a gente fala desses autores mais aclamados, né, que não são dentro desses nichos, por exemplo, a Helena Ferrante tem muito fandom. Um fandom absurdo. Eu adoro, enfim, adoro a tetralogia e tudo mais, mas não é isso que eu vou indicar, mas é que eu lembrei porque geralmente a gente relaciona com outros tipos de literatura, mas aí eu queria lembrar que nesse caso mais contemporâneo, a Helena Ferrante para mim é um caso a ser estudado, não estudei ainda, mas acho que é um caso disso, e teve até um aumento muito grande de turismo em Nápoles depois da tetralogia, enfim, tem uma série de desdobramentos. Tem um documentário sobre ela que passou, de vez em quando passa no canal Arte, aquele canal de arte, enfim, Arte 23, sei lá, enfim, não tenho mais agora esse canal, mas passou um tempo atrás.
Então, só para dizer que também não é só a literatura mais juvenil, mais de fantasia, enfim, não. O mainstream também tem seus fandoms. As próprias editoras têm fandoms, né? Darkside, a Companhia das Letras, enfim, aqui pensando no caso brasileiro. Mas o que eu vou recomendar, que eu tenho lido muito, são as autoras latino-americanas de horror, e eu vou destacar a Silvia Moreno Garcia, que tem um livro chamado Gótico Mexicano, e a Isabel Canhas, que tem o Hacienda. São 2 livros que eu gostei muito, onde elas pegam o tropo mais clichêzão do horror e elas trazem para um contexto aqui, assim como tu se identificou, né, com o Murakami, eu me identifiquei com essa coisa latina, essa coisa mais... e trazem muito a discussão sobre a colonização, né, e todo esse debate do que aconteceu, né, na América Latina por uma perspectiva de um horror a partir de mulheres, né? Tem também a Argentina, a Mariana Enríquez, mas vou destacar essas 3 aí, principalmente eu gostei muito do Hacienda, muito do Gótico Mexicano, né? Gótico Mexicano da Silvia Moreno e Hacienda da Isabel Canhas. E só deixa eu fazer uma pergunta. E por que você ama tanto Jane Austen? Eu gosto da forma como ela descreve a sociedade. Eu acho que aquele período ali da regência é um período bem complicado, onde as coisas tinham os seus papéis, né? Tanto papéis de gênero quanto papéis sociais. Eu gosto da forma como ela narra aquela sociedade, e que às vezes a gente pensa assim, nossa, mudou, avançou isso aqui, mas ainda tem coisas que a gente está preso naquelas... Não, claro, não de uma forma tão, né, densa, mas eu gosto das alfinetadas que ela vai dando, da ironia. Então ela tem um jeito de escrever que eu acho interessante. Tem gente que não gosta, enfim, né, mas cada um tem seu gosto. Mas também gosto de outras coisas bem diferentes, como esses que eu indiquei aí, que eu acho que são autoras que vêm fazendo assim uma desconstrução do gênero horror, e principalmente aqui na América Latina. Boa. E você, Bia? Você é fã de quem? Então, eu tenho uma crise um pouco com isso, porque eu só fui muito fã mesmo quando eu comecei a ler, que eu comecei a ler os Jogos Vorazes. Eu não li Harry Potter primeiro porque era coisa da minha irmã, então eu falei, por exclusão, não será a minha coisa que eu vou ser fã. Então, mas eu acho que foi muito importante ter começado por Jogos Vorazes, assim. Eu queria indicar um livro que não é que eu sou fã dele, mas você falou sobre turismo literário. A editora Folhas de Relva lançou no ano passado justamente um livro sobre turismo literário, sobre cidades e escritores, e fala sobre cidades brasileiras. Então eu queria deixar essa indicação, porque tem muito que dá pra fazer de turismo literário no Brasil. Agora, da minha parte, eu acho que a última grande coisa que eu fiquei mais obcecada, assim, foi Duna mesmo. Que realmente uma coisa, assim, tipo, tem um motivo pelo qual Duna é Duna. Eu poderia ter citado o Murakami também, que eu gosto muito dele. Aí esse ano eu li o Incolor... Como é que é o nome dele? Tsukuru Tazaki, que foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Eu sempre leio, tipo, um por ano do Murakami, assim, porque eu preciso dele, de alguma forma. Mas eu acho que eu vou indicar os 6 livros de Duna, assim. Então são 6 indicações. E tem uma coisa que eu gosto também, mas que eu parei, que eu li muito na adolescência, que foi Anne Rice. Eu li tudo enquanto eu tinha até os meus 20 anos. Aí depois larguei um pouco, fui ler várias outras coisas. E agora, quando voltou as séries que estão no Amazon Prime, principalmente a Entrevista com o Vampiro, eu voltei a minha obsessão, aí fui reler coisas, fui ler. E essa série, aí falando não do livro, mas falando da série, a série eu achei que tem uma adaptação muito legal, tem uma atualização. Eu fiquei novamente obcecada pelo Lestat. Então acho que foi um certo retorno, assim, uma coisa que eu tinha largado há anos. E aí, com a série, eu acho que tem isso também, né? Esses desdobramentos que a gente tá vivendo agora, de ver, sei lá, o Eternauta no Netflix, de ver essas adaptações que a gente leu há tempos e aí agora ganham essa materialidade pro bem e pro mal, né? Duna é um caso que eu acho que ficou incrível também. Então, acho que é um pouco nesse sentido.
Eu não, ia até comentar Star Wars, mas também. Apesar que acho que com a última série, tipo, o Andor, finalmente fizeram alguma coisa que. A Não, Bia já Andor fez ficou cara torta, eu não sei. maravilhoso. Eu amei Andor, né? Mas embora eu seja mais trekker, até não dá pra ver, eu tô com uma camiseta de Star Trek aqui em casa a gente tem uma rixa do casal aqui, que é eu sou mais trekker, ele é mais Star Wars. Mas Andor realmente eu aprovei completamente e eu acho uma pena, porque Star Trek é mal trabalhado pelo marketing da Warner, tem muita coisa legal. Essa nova série que foi Strange New Worlds, eu sempre digo, não viu nada de Star Trek, começa por Strange New Worlds, porque ela é uma prequel, né, da série clássica, e aí ela não vai ser tão, né, ela atualiza algumas questões. Eu acho que tem essa última temporada tem pelo menos um episódio que eu achei brilhante, então acho que... Mas eu lamento, assim, porque a Star Wars ganha todo um protagonismo, Star Trek sempre fica de lá. Né? Ganhou, mas fez muita cagada no meio, então... Até chegar em Andor foi uma coisa... Muita gente, coisa eu assisti ruim. muito lixo, quer dizer, eu assisti um pouco, desisti porque era muita coisa ruim, mas enfim. Mas Andor, eu acho que aquela discussão sobre genocídio em Andor, eu acho que é uma das melhores coisas que a TV já fez. Tipo assim, é muito sofisticado, assim, pra uma coisa, né, tão Nem popular. parece Star Wars, inclusive. A profundidade. Mas enfim. Adriana, queria agradecer muito, acho que foi muito legal a nossa conversa, valeu por tudo aqui, pelo seu tempo, e a gente se fala. E este foi o episódio 394 do podcast do PN. Obrigado a você que nos ouviu e sempre temos um programa novo toda terça-feira. Até semana que vem. Edição e apresentação de Fábio Errara.